noite. Aqui Felipe Mascarenhas. Vamos esperar alguns instantes para aguardando os nossos irmãos que vão entrando, que vão recebendo a notificação no Facebook. Nós vamos iniciar em alguns instantes. Boa noite, Wagner. Vamos esperar alguns instantes aqui para dar início ao nosso encontro dessa noite tão bacana, tão feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, poder participar com os nossos irmãos aí de Pelotas. Boa noite, Adriana. Boa noite para todo mundo que vai entrando. Esperar mais uns instantes para a gente dar início. Boa noite, Denir. Pessoal que vai entrando aos pouquinhos. A gente sempre espera uns instantes, porque as pessoas aí vão recebendo a notificação no Facebook e vão entrando, né? E aí vão acompanhando. Então, como estamos já na nossa hora do início, eu quero agradecer primeiro muito à Liga Espírita Pelotense, aos nossos amigos aí dessa região sul do estado. Eu que não conhecia Pelotas até o finalzinho do ano passado, e no final do ano passado consegui conhecer, e aí esse ano já estive aí também, participando junto com os nossos amigos do Movimento Espírita. Então é uma alegria muito grande para mim. Eu sou aqui de Porto Alegre, sou trabalhador do Centro Espírita Leão Denis, colaborador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul também, em diferentes áreas, e tenho uma ligação forte aí com outros centros também, em Osório, aqui em Porto Alegre, em Santa Maria, enfim. E Cláudio, o grande Cláudio, um abraço, meu amigo querido aí de Pelotas. E então, vamos dar início então. Mais uma vez agradecer aos nossos amigos aí da Liga Espírita Pelotense pela oportunidade, pela possibilidade de podermos compartilhar juntos, aproveitando os recursos da tecnologia para a gente estreitar os laços, ainda que tenhamos que estar em nossos lares. Estamos conectados pelo pensamento, pelos sentimentos, pela vontade de servir ao Mestre e também, graças a Deus, com a possibilidade da tecnologia. Então vamos iniciar com uma prece. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Senhor da vida e do universo, nós queremos agradecer imensamente a vida. A oportunidade de estarmos aqui na Terra, nessa experiência, nesse momento, fazendo com que possamos aprender, crescer, dar uma parte da nossa contribuição, resgatando o nosso passado, trabalhando o nosso interior para que amanhã possamos ser um pouquinho melhores do que hoje. Ajuda-nos para que as luzes da doutrina espírita, para que as luzes do Evangelho possam ser a nossa bússola, ser o nosso guia, que inspira os nossos passos de cada dia, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, naquelas situações difíceis que nós temos de lidar,
que o Evangelho seja a nossa bússola, o nosso leme. Então, é com esse pensamento, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos e de podermos servir nas tuas lides, Pai, é que nós rogamos a tua luz, a tua inspiração a todos que estivermos conectados hoje e também por todos os profissionais que precisam estar nas linhas de frente nesse momento tão desafiador da humanidade. Por eles, a nossa gratidão, o nosso pedido de luz e paz, e que a noite hoje seja proveitosa para todos nós nessa reflexão, que nós possamos sair de coração esperançoso, consolado, inspirados na tua luz. Então, te agradecemos a equipe espiritual que nos ampara, que dirige os trabalhos do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, de Pelotas, e em nome de Deus e de Jesus a gente inicia a reflexão dessa noite. Que assim seja. Então, muito boa noite a todos que estão chegando aí, Carol lá de Santa Maria, o pessoal todo que está chegando, um grande abraço, obrigado pela companhia, por estarem juntos aí. Vamos fazer essa viagem, a reflexão de hoje? Boa noite, Fátima, uma alegria estar aqui. Bom, escolhemos para fazer a nossa reflexão de hoje esse tema, esse título que colocamos na Escola do Evangelho. Mas não tem nada de novo, de original nesse título. A base da nossa reflexão de hoje é o título do prefácio do livro Boa Nova. Quem aí já leu o livro Boa Nova? Quem já fez essa viagem maravilhosa pelos bastidores do Evangelho, que é o livro Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através da abençoada mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ó, tô vendo os amigos aí de Tramandaí, lá do litoral, chegando também, do litoral norte, né? Chegando, um abraço para todo mundo, gente. Quem aí já leu? Então, a nossa reflexão, esse título na Escola do Evangelho, se refere a justamente o título que Humberto de Campos dá ao prefácio do livro Boa Nova. E é muito significativo que ele coloque esse título. Por quê? Por quê? Humberto de Campos era um escritor no início ali do século XX, final do século XIX, início do século XX, um escritor renomadíssimo no Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras, e ao seu tempo era respeitadíssimo. Escrevia em vários jornais, escrevia em vários livros, teve vários livros, várias obras e era um imortal da Academia Brasileira de Letras. E o que é que nós vamos ver a partir do momento em que Humberto de Campos passa para a vida da imortalidade do espírito e passa a escrever as suas mensagens através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier? Nós vamos ver um autor que era imortal da Academia Brasileira de Letras passar a imortalidade como sendo um acadêmico do Evangelho. Ele passa a ingressar uma academia, uma escola que diz respeito agora a outras lições no campo do espírito, que falam ao sentimento, que falam a lições de vida eterna e que falam ao ser não somente no campo da intelectualidade, mas especialmente no campo da espiritualidade. Se ele era, na Terra, enquanto encarnado, imortal da Academia Brasileira de Letras, na espiritualidade ele passa a falar da imortalidade da alma. E vai resgatar profundas lições, vai resgatar ensinamentos e lições profundas do Evangelho
trazendo e entregando um verdadeiro tesouro espiritual para a humanidade. Para a humanidade. Mas ele nesse prefácio vai falar também do tóxico da intelectualidade. E quantos de nós, por vezes, nos deixamos envolver por esse tóxico? Aprendemos que o espírito progride com as asas do progresso intelectual, no desenvolvimento da sua inteligência, do seu esclarecimento, mas a fundamental evolução, o importantíssimo, indispensável progresso no campo moral, no trabalho do sentimento. Boa noite, pessoal. Todo mundo está entrando. O campo do sentimento. Quantos de nós, na trajetória terrena, nos deixamos envolver por esse tóxico do conhecimento que não ilumina a consciência, sem compreender os impactos, as consequências morais de um conhecimento que nos chega? Quanto mais esclarecidos, quanto mais conhecimento temos, tanto mais responsáveis passamos a ser pelo nosso progresso moral, inclusive. E pelo que fazemos dos recursos que passamos a ter conosco. Sejam no campo físico, no campo das coisas materiais, quanto do conhecimento mesmo. Então, ontem à noite eu li alguns aspectos, alguns trechos de uma tese de doutorado muito interessante de um companheiro, de um amigo, o Alexandre Caroli, que ele fez uma análise na sua tese de doutorado do trabalho de Humberto de Campos encarnado e faz uma comparação, um estudo com as suas psicografias através do Chico Xavier. E lá ele fez algum resgate histórico sobre a figura de Humberto de Campos na Terra. E vocês vão entender por que eu estou buscando esse detalhe para a nossa reflexão de hoje. Porque logo ao início, lá no prefácio do livro Boa Nova, em Espírito, Humberto de Campos, através do Chico, vai dizer o seguinte. Eu vou extrair alguns trechos, tá, gente? Não daria para a gente pegar todo, mas alguns trechos para conduzir a nossa reflexão. Humberto de Campos diz assim: Espírito, o gosto literário sempre refluiu as condições da vida do espírito. Gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar essa assertiva, essa afirmação. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro XX são muito diversas das em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Vejam só, Humberto de Campos Espírito explica no prefácio do livro Boa Nova a sua mudança mesmo na Terra. E aí, lá na tese do Alexandre Caroli, eu estava lendo o seguinte: quando Humberto de Campos escrevia as suas crônicas e os seus escritos muito bem-humorados e sarcásticos, como a gente percebe mesmo através da mediunidade, era um tom muito humorístico, irônico, lá no Conselheiro XX. E ele atravessa uma profunda mudança mesmo na sua escrita quando ele passa a ficar enfermo. Ele passa a experimentar uma enfermidade, ele adoece e passa por um período de muito sofrimento. E aí, conforme ele mesmo, o Espírito, relata, a dor veio abrir-lhe novos horizontes, novos entendimentos. Então ele passa a escrever de outra maneira, com uma visão já diferente. Isso lá no início
da década de 30, quando ele começa a fazer essas crônicas. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Porque o prefácio se chama Na Escola do Evangelho. Humberto de Campos, encarnado, começava já a ingressar nessa academia. Não na Academia Brasileira de Letras, na Academia do Evangelho. Nessa escola que ensina o Espírito as lições trazidas por Jesus. Mas não puramente com letras, não puramente com leituras e com processos intelectuais, que, é claro, são muito importantes. Mas aí, aqui, eu vou convidar a nos trazer alguma reflexão o Espírito André Luiz, que foi também na Terra um médico, um grande pesquisador, um cientista renomadíssimo, e volta ao mundo espiritual numa condição lastimável. Lastimável. E é ele mesmo, através também da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Oi, Keila. Um abraço para todo mundo. É também esse espírito que, sob o pseudônimo de André Luiz, escreve no prefácio do livro Nosso Lar, de sua autoria, através de Chico. Ele começa a refletir sobre a percepção dele do que realmente importava na vida. E aí, o André Luiz, lá no prefácio do Nosso Lar, ele diz assim, vejam que eu adoro esse trecho do Nosso Lar, ele diz assim: ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Percorrer os caminhos do coração, do trabalho no sentimento, educação do sentimento, da emotividade do ser. É indispensável percorrer o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Simplesmente deixar o corpo físico resolvesse os problemas do destino e da dor, do ser, do destino e da dor, citando Leon Denis. Não. A desencarnar, todos que estamos agora no processo de transição, os que hoje desencarnam, os que vão desencarnar amanhã, todos nós que estamos nessa trajetória pelas reencarnações, desencarnações, não se resolve simplesmente voltando ao mundo espiritual. É trabalho que compete ao espírito, ao ser imortal. É claro, cada experiência traz uma lição importante. Faculta ao espírito meios de se transformar, de se renovar, de progredir. Mas o André Luiz diz assim: uma existência é um ato. Um corpo, uma veste, uma roupa, uma veste. Um século é um dia. E nós nos sentimos tão presos por ter que passar alguns dias recolhidos aos nossos lares. André Luiz diz, um século é um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo é uma aquisição imortal. Uma morte, um sopro renovador. A morte é um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Será que há destinos finais e definitivos para o ser? Há o céu, o inferno, eternos para o ser? Ai, diz André Luiz. Por toda parte, os cultos em doutrina
e os analfabetos do Espírito. E o convite do Mestre, do Cristo, é sair do analfabetismo espiritual. E não se trata de ser letrados. Se trata de experiências espirituais. O conhecimento traz para o ser a noção da responsabilidade que lhe cabe. Agora a ação, o trabalho cabe a cada um de nós. A atividade que vai transformar o que faremos com o conhecimento adquirido é o que nos capacita a seguir para novas disciplinas, para novas etapas dessa escola do Espírito, dessa escola do Evangelho. E ele diz ainda, o André Luiz, é preciso muito esforço do homem, da criatura humana, para ingressar aonde? Na academia do Evangelho. É uma escola. É preciso muito esforço. A gente aqui na Terra, muitos de nós nos esforçamos para entrar nas melhores escolas, não é? Tem o vestibular, e aí a gente estuda, ou para quem faz concurso público. Ou se prepara para entrar na melhor empresa, e aí estuda, se dedica, não é? O que ele está dizendo aqui? Para ingressar na academia do Evangelho é necessário muito esforço do Espírito. É necessário, então, um grande esforço para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica como? Passando no vestibular? Quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do Mestre. Porque o Mestre é o professor. É esse guia, é esse modelo que segue à frente nos ensinando, nos capacitando, nos dando as aulas dessa escola, dessa grande jornada de aprendizado. Esse pedagogo divino segue ensinando. Mas não são lições fáceis. Talvez possamos achar que são lições fáceis, barbada. E aí eu me lembro da faculdade. Quantas vezes desci da faculdade para jogar sinuca? Tempo desperdiçado. Se a gente pudesse fazer uma analogia para a nossa vida, né? Às vezes a gente está na aula, numa escola do Evangelho, recebendo lições, por exemplo, de paciência, e resolve descer para jogar sinuca. São as distrações do mundo. São as distrações que nos tiram o foco do essencial. Eu não estou falando aqui de lazer, porque há tempo do lazer, há o momento da confraternização, mas há o momento do aprendizado. E mesmo a confraternização e o lazer podem ser, para o espírito que já tomou ciência do seu papel no mundo, oportunidade de elevação, de crescimento espiritual. Então, ele diz assim, ainda André Luiz, esse ingresso se verifica de estranha maneira, ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis, não tem sala de aula visível. A lição com Jesus, a lição com o Mestre, não tem sala de aula, porque é na experiência do dia a dia, é na lição de cada hora. Não tem aula falada com Jesus aqui. Tem os seus ensinos, tem o momento de ouvir a lição, mas a lição, a experiência, a sala de aula é o campo, o mundo inteiro. O aprendizado se dá no trabalho de campo, no mundo inteiro. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações, vastos sermões, vastas aulas sem palavras articuladas. Não tem palavra. Porque são experiências, são circunstâncias, são acontecimentos da vida que se põem para nós como lição, como experiência, como aprendizado. É sala de aula do espírito imortal, que não tem parede, não é visível. É o espírito imortal em aprendizado.
Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. E aqui eu encerro o trecho do André Luiz. E ele vai experimentar diversas lições, né? E aí voltamos lá para o prefácio do Boa Nova. Quando o Humberto de Campos está nos falando dessa escola do Evangelho. E aí ele diz assim, aquele literato, aquele que fora literato na terra, intelectual, reconhecido, diz assim, meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Aquele que reconhece que na terra, na vida, nós não devemos buscar agradar. É preciso servir com proveito, agir com proveito para o crescimento individual e coletivo. Percebe que aqui ele vai transformando aquela visão. Antes ele escrevia, às vezes, para agradar o público, porque vivendo do seu ofício, ele precisava agradar os seus leitores. Agora, o que ele busca é servir, escrever com proveito, para que outras almas possam receber o tesouro que ele estava recebendo na espiritualidade. O tesouro que ele agora recebia na imortalidade pelos seus mentores, pelo próprio Emmanuel, certamente, pelo próprio Emmanuel, recebendo a oportunidade de utilizar os seus talentos, aquilo que ele desenvolveu, a escrita, a alta capacidade de raciocínio, de descrever cenas, de utilizar a sua escrita, a sua capacidade de intelectual para agora instruir almas nessa nova escola, nessa academia da imortalidade. Assim como faz André Luiz, um grande intelectual e cientista que, ao chegar nos planos espirituais, reverte todo esse poder de conhecimento, de raciocínio, de conexão com a medicina e com a ciência para colocar a serviço do espírito imortal. Quais são os teus talentos? Quais são as tuas possibilidades do agora que tu podes colocar a serviço do Mestre? Utilizar com proveito, se já não utilizamos. Quais são? Então ele diz assim, eu anotei aqui para nossa reflexão, né? Se o Humberto de Campos fala que agora buscava escrever com proveito, o que é que nós estamos escrevendo com nossa vida? O que é que os nossos atos de cada dia escrevem? Se nós vimos com o André Luiz que essa escola do Evangelho, ela não tem cátedras visíveis, não tem paredes nessa sala de aula. Que lições nós estamos escrevendo? Com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com os nossos gestos. Então ele diz assim, Humberto de Campos, nas esferas mais próximas da Terra, nas esferas espirituais mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos a exemplo do Cristo são também minuciosos e intensos. Se o estudo é também minucioso, olha os companheiros aí de Pelotas que fazem o estudo minucioso do Evangelho, né? A turma daí. E nós todos que adoramos fazer esse estudo, e todo aquele que se dedica ao estudo, à ciência, adoramos fazer o estudo minucioso. O que Humberto Campos diz? Nas esferas mais próximas da Terra, a busca é por afeiçoar sentimentos a exemplo do Cristo. E isso é feito de forma minuciosa e intensa. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Então, Humberto de Campos está dizendo, nas esferas próximas da Terra, há escolas numerosas para os espíritos desencarnados. Escolas de quê? De Evangelho.
para afeiçoar sentimentos ao exemplo do Cristo, às lições do Mestre. Então, eu busco aqui agora uma referência que nós encontramos no livro, no prefácio, na introdução, na abertura do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. E é interessante perceber que o livro Pensamento e Vida, através também, da mediunidade do nosso querido Chico, o livro Pensamento e Vida é um livro que vai falar essencialmente de sentimentos, de pensamento que está muito relacionado com a emotividade. No primeiro capítulo ele fala: a emotividade plasma a ideia. Sentimento. Então, o Emmanuel fala assim no prefácio, ele diz, lá no Pensamento e Vida: e lembramo-nos, por isso, extraindo só um trecho, lembramo-nos de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Aqueles espíritos que estão se preparando para a reencarnação. Há uma cartilha, essa cartilha falada são lições para os espíritos que vão reencarnar. E Emmanuel então vai trazer ela no livro Pensamento e Vida. E ele fala que ela é utilizada em nossas, atenção para a expressão que ele vai usar, em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Escolas de regeneração. Tá dando para ver que nós vamos seguir estudando a vida inteira, mas são pedagogias muito diferentes. São formas de ensino, de aprendizado transcendentes, espiritualizantes do ser, dando a noção para nós de que a vida prossegue, da nossa relação, da nossa finalidade de voltarmos à Terra, do papel que nos cabe, e aprendendo profundas lições. Mas aí, eu quis trazer essa citação ao Pensamento e Vida porque ele usa essa expressão, escolas de regeneração. Então, nós temos falado há muito tempo, e agora cada vez mais, agora ainda mais, da transição planetária. E falamos sempre que estamos a Terra como um mundo de provas e expiações, estamos avançando para sermos um mundo de regeneração. Então Emmanuel diz, aqueles espíritos que estão nessa caminhada para a reencarnação atravessam por escolas de regeneração, para que nós possamos já chegar e trazer para esse novo mundo que começa, nessas transições que agora atravessamos de forma ainda mais intensa, estarmos regenerando o nosso ser, regenerando o nosso espírito, nós mesmos, para que possamos então ser um mundo de regeneração. Mas voltemos ao livro Boa Nova. Eu estou fazendo um bate-bola, Vou no André Luiz, volto no Boa Nova, vou no Emmanuel, volto no Boa Nova. Vamos lá. Segue Humberto de Campos dizendo: E eu, diz ele, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus. Agora, Humberto de Campos vem para a humildade, Imagina só, um espírito que é famoso, que é admirado, que é conhecido em todo o Brasil, poeta, imagina para um grande artista, que se acostuma a ter multidões lhe aplaudindo, lhe admirando, ele voltar ao mundo espiritual e perceber as realidades da vida. Será que é fácil? E aí Humberto de Campos, ele veste a sandália da humildade e vem colocar o seu potencial a serviço do mestre. Ele diz, e eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, ele entrou nessa escola. Entrou na escola do Cristo. Reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore.
E aqui, né, a gente já viu em outros estudos, é importante lembrar que ele usa a palavra no seu sentido mais primitivo, né? A palavra folclore não é algo ilusório. Ele está dizendo que há uma tradição, há uma história no mundo espiritual que conta de determinados de todos os acontecimentos da humanidade, da história da Terra, de tudo que se passou aqui. Então ele diz: reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore, as suas histórias, o seu legado, onde se guardam as histórias das profundas lições vividas aqui na Terra. Quer ver? Ele diz assim: os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, que passam despercebidos, que a gente nem sabe, nem fica sabendo. Esses feitos heróicos, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, há histórias, como de Madre Teresa, por exemplo, que nós nunca ouvimos falar, porque são anônimas. Passam desconhecidos, despercebidos. Então ele diz: os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui na espiritualidade profundas lições em que encontramos forças novas. Olha só, olha o que ele está dizendo. No plano espiritual, nesses educandários do Cristo, eles estudam histórias, acontecimentos, vidas de seres que passaram pela Terra, deixando profundas lições de evolução espiritual. E nós, aqui na Terra, sequer conhecemos eles. Mas são admirados, estudados pelos espíritos na espiritualidade, como exemplos a serem seguidos pela profunda vivência do Evangelho do Cristo. E ele diz: todas as expressões evangélicas do Evangelho têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo artificial. Então, Humberto de Campos estuda no mundo espiritual todas as histórias relacionadas a Jesus. E reconhece a profundidade. Porque no livro Boa Nova, ele vai trazer algumas dessas histórias. 30 histórias ele traz no livro Boa Nova. Em outras obras ele traz outras. Mas, por que eu estou contando isso? Calma. Ele diz assim: inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores, e os trabalhadores do Mestre, os apóstolos, os que vieram depois, palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então tem estudos, sim, no mundo espiritual, tem profundos estudos nesse quesito aqui, né, sem falar em outros tantos, mas ele fala, são estudos acerca dessas almas, além dos outros, né? Não estou falando que só tem esses, mas nessa academia, nesse educandário do Evangelho. Então aqui, pegando esse conceito que Humberto de Campos traz para nós, desses exemplos que existem no mundo espiritual, alguns que nós sequer conhecemos, e que servem para as almas, para os espíritos desencarnados, como inspiração de vida, como estudo para a sua ascensão espiritual, aqui eu queria realizar um preito de gratidão a médiuns, a literatura mediúnica, como a de Francisco Cândido Xavier, como a de Ivone do Amaral Pereira, de Valdo Pereira Franco, entre outros, que nos trazem notícias de alguns desses espíritos que inspiram, que iluminam, que passaram pela Terra, deixando esse rastro de luz e de amor, ensinando com a sua vida. E muitos nós sequer conhecemos, alguns nós temos notícia através da mediunidade. Por exemplo, a história de Alcione, que nós vemos no livro Renúncia. A história de Célia Lúcius. Quem tinha ouvido falar de Célia Lúcius? Está lá no livro 50 anos depois.
do Espírito Emmanuel através de Chico, a história da sublime vivência de Quinto Varro e de Apio Corvino, cristãos do início do cristianismo, que estão narradas no livro Ave Cristo, de Emmanuel através de Chico, as histórias trazidas pelo Espírito Charles através da mediunidade de Ivone Pereira, que nos falam de profunda vivência do Evangelho, que nos ensinam sobre a pedagogia divina da reencarnação, a própria vida de Bezerra de Menezes, a história de Paulo e de Estevão. Lições, espíritos que passaram deixando o seu rastro de ensino nessa academia, nessa escola do Evangelho. Mas se nós formos pensar em escola, eu fiz aqui uma brincadeira para a gente refletir. Imaginemos uma escola do Evangelho, conforme aqui Humberto de Campos nos relata, com esses grandes espíritos, muitos desconhecidos, passando pelo mundo, servindo de exemplo e ensinando com a sua vida. E que lá no mundo espiritual são estudados, são meditados e refletidos como sendo esses grandes mestres da vivência do Evangelho. Então eu imaginei aqui, quando a gente entra na universidade, vai lá fazer o primeiro semestre. A gente pode fazer na escola também, né? Pode ser disciplina, pode ser cadeira, enfim. Imaginei aqui o primeiro semestre, só para a gente viajar um pouquinho aqui na ideia dessa escola do Evangelho. Imaginei aqui o primeiro semestre do espírito que resolve ingressar na academia do Evangelho, na faculdade do Cristo, na vida, né, do Cristo. Primeira disciplina, Introdução à Renúncia. E nessa disciplina, a bibliografia é o livro Renúncia, a História de Alcione. E aí nós vamos estudar, só que daí não é só ler o livro. Nós vamos poder presenciar as circunstâncias, estar em Paris, mergulhar, sentir o cheiro de Paris, presenciar as situações em Ávila, na Espanha, na França, e acompanhar a vivência de Alcione, um espírito que desce de esferas espirituais muito superiores e deixa na Terra um rastro de intensa vivência do Evangelho, de profundas lições de renúncia. Então vamos aprender sobre a virtude da renúncia na Escola do Evangelho. O estudo de hoje é um estudo de caso sobre a vida de Alcione. Isso na segunda-feira. Aí na terça-feira, qual é a disciplina? Fundamentos de sublimação. E aí nós vamos receber o professor, o Espírito Charles, que vai nos contar diversas lições que nós encontramos nos livros de Ivone Pereira, por exemplo. E aí vamos aprender sobre a reencarnação, sobre a sublimação dos desafetos, das lutas, das dificuldades que as reencarnações vão trabalhando em nós. E aí vamos estudando e aprendendo sobre sublimação. Mas na quarta-feira vem a cadeira, a disciplina, perdão aplicado. Quem já pensou em fazer essa disciplina? Perdão aplicado. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, o Espírito André Luiz narrando a história que está no livro Entre a Terra e o Céu. Reencarnações que se sucedem, espíritos que ligam suas vidas por existências que remontam à Guerra do Paraguai e muito antes, espíritos que tiraram a vida um do outro e que se reencontram pelos laços da reencarnação para, nas lutas, nos desafios, na busca por domar as suas más inclinações, por transformar as suas energias, aprender a sublime arte, a sublime virtude de perdoar. Essa é a Academia do Evangelho. Essa é a escola do Cristo. Será que é fácil? Então, na quinta-feira, a disciplina da quinta-feira nessa faculdade aqui, na Universidade do Cristo, é amor aos inimigos. Sabe aquela cadeira que aquela disciplina que a gente pensa assim, eu vou fazer geometria espacial, ou cálculo 2. Eu trabalho na universidade, vejo os alunos lá, os alunos falando, né? Nossa, vou fazer a cadeira de cálculo aplicado, sei lá o que, o pessoal fica apavorado.
aqui para nós é, meu Deus, a disciplina de amor ao inimigo. Como é que vai ser? Meu Deus, eu vou rodar nessa. Eu vou rodar nessa cadeira. Rodar na cadeira de amor ao inimigo. Qual que vai ser? Estudo de caso de Joana de Cusa, que o próprio Humberto de Campos traz aqui no livro Boa Nova. Tem um capítulo, Joana de Cusa. Ela é levada a uma arena de martírio romana. Ela está com o romano aplicando-lhe o suplício dos açoites. Ela é atada ao poste do martírio. O filho gritando, mãe, nega Jesus, nega. E ela, ouvindo as vozes da lição que havia recebido do Cristo, mantém-se firme. Então o verdugo se aproxima e diz para ela, o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz, não, não só a morrer, como também a te amar. Essa vai ser a prova dessa disciplina, amor ao inimigo. Quem aí tá pronto para passar nessa cadeira? Essa vai ser desafiadora, não é? Mas ela está acontecendo agora. A gente já está matriculado nessa disciplina. Nós já estamos matriculados agora. Nessa reencarnação, nós estamos cursando essa disciplina. Amor ao inimigo. O que eu faço com o meu inimigo? Qual é a lição do Cristo? O meu inimigo deve ser aniquilado, expulso, expurgado. Qual é a lição do Cristo? O aluno, quando entra na academia do Evangelho, não impõe a sua vontade. Ele não diz ao professor o que é que deve ser feito. Ah, professor, você está dizendo que eu tenho que perdoar o meu inimigo, mas a minha opinião é diferente. O que é que Jesus ensina? Nós estamos querendo ser maiores que o mestre, maiores que o pedagogo divino. Mas aí na sexta-feira, sextou, a disciplina de sexta-feira é transtornos da sexualidade. Outro campo importante de ser estudado na nossa alma. E aí nós vamos aprender com o estudo de caso que nós vemos no livro Vida e Sexo. Aliás, Vida e Sexo e no livro Sexo e Destino, de André Luiz. O Vida e Sexo é do Emmanuel. O Sexo e Destino é de André Luiz, em que também reencarnações, relacionamentos, aproximações, desafetos e o trabalho do Evangelho naquela circunstância. Quais desafios? Isso no primeiro semestre. Começa facinho. E aí nós avançamos para o segundo semestre. E aí nós vamos aprender princípios da lei de cooperação. E vai ser um estudo de caso de Paulo e Estevão. No prefácio do livro Paulo e Estevão, nós vemos Emmanuel dizer que um dos objetivos da obra era ensinar que uma das leis do universo é a lei de cooperação. Então, estudando a lição de Paulo e de Estevão e de outros tantos que cooperaram com Paulo, nós vamos também aprendendo, mas nós estamos, volto a dizer, matriculados nessa disciplina agora também nessa reencarnação. O que é que nós estamos aprendendo? Podemos aprender com a lei de cooperação. Só mais duas disciplinas, tá bom? Evangelho em poesia. Olha, começou a ficar mais suave agora. Evangelho em poesia, nós vamos ver. Amélia Rodrigues vai ensinar para nós. Amélia Rodrigues, que através da mediunidade de Divaldo Franco, nos fala do Evangelho com a beleza dos seus poemas. Maria Dolores, o Espírito, que através de Chico traz as belezas do Evangelho em poemas. Mais uma disciplina, harmonia aplicada ao Evangelho. Nós vamos aprender sobre a música. Olha os artistas aí. A música no Evangelho. E vamos aprendendo que as boas ações trazem uma melodia suave ao espírito. O bem enche de poesia e de harmonia a vida. Mas é importante perceber, quando nós vemos as obras de André Luiz, por exemplo, que sempre junto com o estudo, com o aprendizado, prestem atenção quando forem ler as obras de André Luiz. Sempre um instrutor traz uma lição
teórica em que ele ensina, ele fala, explica para o André Luiz ou para o companheiro que está junto com eles, e aí eles vão para acontecimentos, vão para o trabalho de campo, vão vivenciar situações. Então eles estão falando de obsessão, eles vão presenciar situações e agir, e amparar, e auxiliar. Então o espírito André Luiz vai aprendendo no trabalho no bem. Ele vai aprendendo sobre obsessão, amparando obsessores e obsidiados. Ele vai aprender sobre mediunidade, trabalhando e participando de uma reunião mediúnica, estudando e servindo ao mesmo tempo, fazendo o trabalho de campo. E depois legando para nós os seus escritos, as suas lições, não é? Então, são as experiências de caridade. E aí, só para lembrar, nós vemos no livro Memórias de um Suicida que os espíritos vão para uma chamada, uma colônia espiritual chamada Universidade Maria de Nazaré, onde eles vão ter lições assim, vão ter aulas assim. Inclusive um espírito projeta, eles conseguem perceber todo o cenário do Mar da Galileia, as lições de Jesus, porque um dos professores havia estado lá e as suas recordações como que envolviam a todos, e todos se viam mergulhados naquela experiência no Mar da Galileia. Mas avancemos, porque a hora avança e vamos nos aproximando do fim. Ao final do prefácio, Humberto de Campos então diz assim: Hoje eu não mais cogito de crer porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época e no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares, de séculos e séculos. Então ele diz assim: Jesus vê no vaso imundo de meu espírito. Aliás, Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Vejam a transformação de Humberto de Campos. É o Espírito que abre o coração para a influência do Evangelho, para receber esses eflúvios que passam a nos tocar quando passamos a reconhecer a importância dessa vivência na vida. A ganga terrena, aliás, diz assim: ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limite. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, e aí ele cita um dos casos que está no livro Boa Nova, como Bartolomeu já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam onde? Onde estão os inimigos da paz? Diz ele: dentro de mim mesmo. Dentro de mim. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Será que nós aqui, espíritas, ou quem está nos acompanhando e que é de outra escola religiosa, que temos o Evangelho, será que nós temos essa alegria porque sabemos que o Cristo não nos desampara? Acalentamos isso no coração já? Saber, porque é importante saber, ele não desampara. Nós estamos atravessando um momento desafiador, ninguém está desamparado. Ninguém está sozinho. A espiritualidade está conosco, está nos amparando, está ao nosso lado. O Cristo segue no leme do planeta Terra, ele segue sendo o governador espiritual da Terra. A gente precisa mudar nossa percepção em relação às lições que chegam. Mudar o ponto de vista, como fala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o nosso ponto de vista em relação a uma experiência dolorosa, desafiadora, que nos muda os hábitos, que nos modifica as circunstâncias, chega, como nós encaramos?
É preciso encarar com os olhos do Espírito, como lição. Lição que chega sem cátedra visível, sem sala de aula visível, sem muros. É uma circunstância que vem ensinar. E cabe a cada um de nós extrair as lições, aprender, dispor-se ao aprendizado. Aí ele faz uma citação a Marcos e a João, dizendo que ele não citaria os grandes filósofos e literatos da terra, cita Marcos e João, e aí ele diz assim, e é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. E aí ele finaliza dizendo assim, é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Tem grande diferença. Esclarecidos e evangelizados. E ele diz, e eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos, dos evangelizados. E nós? Qual nós queremos ser? O esclarecimento é indispensável, cada vez mais. Mas, talvez muitos de nós temos cada vez mais conhecimento, cada vez mais entendimento, mas cada vez mais egoístas, com o egoísmo avultando, com o materialismo envolvendo, oprimindo o nosso ser. O conhecimento deve gerar para nós a noção de responsabilidade. Esse item lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, um homem inteligente que fala da pessoa que adquire conhecimento, que se esclarece na vida e que precisa, com isso, trabalhar a sua evangelização, espiritualizar-se e fazer uso do seu intelecto, da sua inteligência. É o que Humberto de Campos vai fazer ao chegar no mundo espiritual. Mas, se nós já estamos recebendo os apelos agora, aqui encarnados, por que deixar para viver a experiência do sopro renovador, como diz André Luiz? A morte é um sopro renovador. Por quê? Comecemos desde já esse trabalho, essa evangelização do nosso ser, essa lapidação de sentimentos. Busquemos trabalhar o nosso egoísmo. E eu gostaria de encerrar aqui com a pergunta 237 do livro O Consolador. Perguntam ao Emmanuel, existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Ele diz assim, há grande diferença entre ambas as tarefas. Para doutrinar basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo. Então, que nós façamos esse esforço de acender a luz no íntimo do nosso ser, para que, assim como Humberto de Campos, possamos acalentar a esperança de pertencermos à classe ou aos espíritos evangelizados. Agradeço muito a atenção de todos, a companhia, por estarmos juntos e agradeço também a Liga Espírita Pelotense, a todos que nos acompanharam aí, um abraço aos nossos amigos aí de Pelotas, de todos que estão acompanhando. Vou fazer uma prece para a gente encerrar, pode ser? Me acompanham daí? Vamos agradecer a equipe espiritual que esteve conosco, nos conduzindo, inspirando os nossos passos. Que cada um de nós, em nossos lares, receba os eflúvios, os fluidos salutares que a espiritualidade amiga derrama sobre nós nessa hora. Pedimos também por todo o nosso planeta, que atravessemos essa experiência com disposição de aprender e de servir ao Mestre Jesus.
e que amanhã, ao despertarmos, levantemos com esperança, renovados, dispostos a servir na tua escola, divino amigo e mestre Jesus. Assim nós te agradecemos e em teu nome, em nome de Deus, a divina luz do universo, e com a permissão dos espíritos que dirigem, que coordenam o movimento espírita de Pelotas e do nosso estado, os trabalhadores da espiritualidade, encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela oportunidade e até a próxima. Até, um grande abraço.